A gente vai falar um pouquinho sobre a cura da sogra de Pedro e eu quero ler aqui algumas anotações que eu fiz para a gente entender o processo da regeneração e o fruto que tem que ser desenvolvido pós-regeneração, pós-recebimento da graça de Deus, né? Que é o favor imerecido. Ou seja, o sacrifício já foi feito e a reconciliação de Deus com a sua própria condenação estipulada no Éden, ela foi saciada, ela foi suprida por meio de Cristo na cruz. Houve justiça. Se o salário do pecado é a morte, o pecado, a condenação foi imputada em Cristo na cruz. Então foi acertada as contas com Deus, né, com relação à sua própria condenação. Aí Deus chama então ao arrependimento. O sacrifício, o amor demonstrado pelo sacrifício, que é o Corban, né, e o Ahavá, agora vem com o Karov, que é a aproximação, o chamado, o convite à salvação. Quando a pessoa se achega a Deus por meio desse chamado e da pregação do Evangelho, ela então recebe o catará, que agora é a remissão dos pecados. Quando ela recebe a remissão dos pecados, ela é introduzida à caminhada cristã. Nessa caminhada cristã, a caminhada cristã ela tem um objetivo final, que é a vida eterna, que é a salvação. E ela tem esse processo, né, que nós fomos feitos por Deus em Cristo. Justiça, santificação, sabedoria, justificação, né, santificação e o processo final que é a redenção. Então, pós-recebimento da graça de Deus, né, pelo convite, por causa do sacrifício, Corban, Karov, Catará, então agora nós fomos introduzidos à caminhada cristã e tem um objetivo final que é a salvação das nossas almas. Só que nesse ínterim, nós fomos chamados para ser uma nação sacerdotal. Nós somos chamados para servir a Deus como servos, né? Então, a demonstração de que realmente nós fomos reconciliados com Deus por meio do recebimento da graça, alguns passos aqui, são alguns passos que nós vamos ver com relação à cura da sogra de Pedro. O texto está em Mateus capítulo 8, verso 14 a 15, que diz o seguinte: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, ela se levantou e passou a servir. Então, eu quero colocar aqui alguns pontos, né, que eu anotei e eu vou praticamente ler e a gente vai entender um pouquinho esse processo de regeneração nessa analogia que nós vamos fazer com esse texto para uma aplicação pessoal das Escrituras. Então, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, nós vemos que essa casa é a casa espiritual, né? Segundo Coríntios capítulo 5, versos 1 a 5, mostra que nós somos casa espiritual, nós somos vasos, né? E temos que ser vasos de honra na casa do Pai, referente ao ouvir as Escrituras, e isso então produzir frutos em nós para Deus. Primeiro, é o fruto do Espírito no recebimento do Espírito Santo, Atos 1:8, 1 João capítulo 2, versos 20 e 27, o fruto do Espírito com suas 9 manifestações, que está lá em Gálatas capítulo 5. Depois nós desenvolvemos frutos para Deus. Então, o que demonstra que de fato fomos regenerados para uma viva esperança, viver em novidade de vida, é porque agora nós vamos dar frutos para Deus. A representação disso nós temos lá em Lucas capítulo 19, versos 3 a 8, quando nós vemos 3 a 10, né? Quando nós vemos a conversão de Zaqueu. Jesus entra na casa, pousa na casa de Zaqueu e o fruto da regeneração é que Zaqueu ele se converte, né? Há uma conversão de fato e ele deixa a sua vida, né, de iniquidade contra Deus. Resolvo restituir 4 vezes mais ao que defraudei e tudo que tenho darei aos pobres, porque na realidade ele se arrependeu por causa da chegada de Cristo em sua vida. Então esse é o processo da regeneração por meio da cruz de Cristo que eu já mencionei. Colossenses capítulo 1, verso 20, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, Atos 17, 30, Romanos 5, 18b, né? É muito importante a gente ler esses textos. Então, Jesus tendo chegado à casa de Pedro, ele vê a sogra deste acamada e ardendo em febre. Nós vemos a misericórdia de Deus aí, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse todo aquele é uma locução pronominal indefinida. Ou seja, ele viu, né, a representação disso está lá em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8.
tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e desci a fim de livrá-lo. João 12,46, Jesus disse isso. Eu vim como luz verdadeira ao mundo, para que, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Então ele viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Acamada e ardendo em febre, né? João capítulo 5, verso 8. Ele viu o nosso estado de estarmos acamados e ardendo em febre, né? Essa representação do pecado, de estarmos mortos em delitos e pecados. Então esse era o nosso estado de condenação por meio da transgressão de Adão e do rompimento da sua aliança. E porque nós somos descendentes de Adão, nós somos afetados, né, por esse pecado e da separação de Deus. Oséias capítulo 6, verso 7, Romanos capítulo 5, verso 18a, Romanos 6, 23, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então estávamos também acamados e ardendo em febre. Jesus tomou-a pela mão, né? Romanos capítulo 10, versos 6 e 7, mostra que ninguém pôde subir ao alto e trazer ao céu e trazer do alto a Cristo, e nem descer aos abismos, né, no coração da terra, Mateus 12,40, e ressuscitá-lo dentre os mortos. Isso mostra a unilateralidade da expiação, ou seja, da obra redentora, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador e renovador que ele abundantemente, por meio de sua misericórdia, derramou sobre nós por causa de Cristo Jesus, né? Então, nós vemos que a explicação lá de João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, é no tocante a essa graça derramada sobre todos. A graça é para a justificação aqui da vida, mas ela está disponível, tem que ser recebida por fé. Por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 16, mas eu não julgo ter alcançado a perfeição, porque ainda não fomos transformados por ocasião do arrebatamento, mas eu avanço para alcançar aquilo pelo qual eu já fui alcançado por Cristo por meio da cruz. Então isso está disponível a todos, né? E diz respeito à unilateralidade da graça de Deus. Também o texto diz que a febre a deixou. A febre a deixou é porque os pecados foram cancelados. Atos 3,19, Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos para que serem cancelados os vossos pecados. Isaías 53,10, a febre a deixou porque essa condenação, essa febre, essa doença, essa maldição estava sobre Cristo na cruz. Isaías 53,10, o castigo que nos traz a paz hoje por meio da reconciliação da graça por meio da fé. Romanos 5,1, estava sobre ele e por suas pisaduras nós fomos sarados. Isso estava sobre Cristo, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi considerado maldito de Deus por nossa causa. Então a febre a deixou a partir do momento em que nós olhamos para Cristo, deixando todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, nós olhamos para Cristo. Por isso a febre nos deixa e por isso que nós fomos reconciliados. Então ela se levanta. Aqui está então a regeneração. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida, não entra em juízo e tem a vida eterna. A vida eterna. Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Colossenses 1,13, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então esse é o fruto do Espírito que chega, nos levanta, e agora a última parte do versículo que diz, e passou a servi-lo. Nós somos chamados para isso. Mateus 4, 17 e 19, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O chamado, a partir do momento que há o arrependimento, levados por Deus ao arrependimento, a conversão, a regeneração, Jesus diz no versículo 19 de Mateus 4, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Ou seja, fomos chamados a ser uma nação sacerdotal, fomos chamados para entender e compreender a vontade de Deus, para que possamos viver do modo digno que agrada a Deus. Os textos, 1 Pedro capítulo 2, versos 5 e 9, Colossenses 1, 9 e 10, Romanos 12, 1, 2 e Efésios capítulo 5, versos 1, 10 e 15 a 21, que demonstra a direção do culto também. Nós somos chamados para ser uma nação sacerdotal. Deus abençoe.